Na Bíblia está escrito que na sua destra, ou seja, na sua mão direita, ele tem as 7 estrelas. Quem são essas 7 estrelas? Os 7 líderes das 7 igrejas. Amém? Como foi falado, essas igrejas existiram. É necessário que memorize quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira, seu Guinaldo, porque lá na frente eu vou voltar, ou seja, estou dando uma aula bem palhinha para a gente absorver as melhores informações, depois vamos voltar para ficar bem, aí vai ficar mais complicado, aí vai entender por que eu tinha que memorizar quem era a primeira, quem era a segunda, vai ficar mais complicado. Amém? Na outra folha, capítulo 2, primeira carta foi para a igreja de Éfeso. No capítulo 2, está na apostila, versículo 1, Jesus se apresenta assim, vou ler na Bíblia, Apocalipse 2:1, está assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra, ou seja, na sua mão esquerda, na sua mão direita, as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores, 7 missionários, 7 líderes, aquele que está de frente à igreja, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem que anda no meio dos 7 castiçais de ouro? Jesus. Os castiçais de ouro são o quê? As igrejas. As estrelas são os líderes, os castiçais são os templos, as igrejas. Amém? Na apostila 2:1, Jesus está dizendo que tem na sua mão direita 7 líderes. Observação: 7 na Bíblia significa total. Então essa mensagem não é só para os pastores, como muitas pessoas pensam, já expliquei isso, né? Mas para todos que estão responsáveis pela igreja, pastores, missionários, diáconos. Se vamos supor, amanhã eu e João nós morremos, né? Aí o seu Valdemir vai tomar frente da igreja, né? Mas ele é diácono. Mas agora o senhor vai ser o anjo da igreja. Então não tem a ver com carteirinha, tem a ver com quem está na frente. Está entendendo? Eu sou, como pastor, o João, responsáveis por vocês. Em Lucas, não sei se é em Lucas 17, Jesus ele faz uma oração a Deus, não sei se está aí. E onde ele fala das ovelhas, ele fala que só perdeu uma. Ele está falando dos 12 apóstolos que foram dados para ele. Ele fala, só perdi um, porque estava predestinado que um o trairia. Em lugar nenhum na Bíblia está escrito que Judas o trairia, pelo amor de Deus. Satanás mandou os 12 buscando um, para que viesse trair. Amém? Porque tem gente que acredita, não, Judas foi criado para trair. Gente, não tem nenhum lugar na Bíblia escrito, olha, o nome era Judas, está escrito que um trairia. Vamos supor que os 12 resolvessem não trair, só que Jesus nos conhece por dentro, como foi falado aqui de Pedro. Pedro falou, Jesus, eu vou contigo onde tu for. Aí Jesus, Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ou seja, Jesus veio lá na frente, né? Então ele já tinha visto realmente Judas traindo. Séculos e séculos e séculos antes de Jesus nascer, ele já tinha visto Judas traindo. Mas havia uma possibilidade de Judas não trair. Isso tem a ver com a nossa luta contra a nossa própria carne. Não temos que lutar. A nossa maior luta, como eu costumo falar aqui, não é com demônios, não. Não é a minha luta, não é com a missionária Eliane, não. A minha maior luta é comigo mesmo. Eu estou gordinha pra caramba, seu Guinaldo, eu era magrinha. Vejo comida, eu como. Então minha maior luta é comigo. Tá entendendo? Eu não posso ver. Eu falei, eu não vou comer esse bolo. Eu não vou comer mais esse pedaço que sobrou o bolo antes da consagração. Eu falei, eu não vou, e não comi. Ou seja, olha que luta, né? Travada comigo mesmo. Então é com a minha carne a minha maior luta. Amém? Vocês estão rindo, mas é sério. Aí está aqui. Novamente, na apostila, deixo claro que quem é pai ou mãe são pastores. Isso foi algo que o Espírito Santo me deu. Eu vou falar rapidamente aqui por causa do seu Guinaldo Missionário Eliane, onde Deus me mostrou pai e mãe como pastores dos seus filhos. E naquele grande dia vão dar conta dos seus filhos, o que fizeste.
das ovelhas que te dei. E isso para mim me chamou a atenção, porque eu achava que o pastor era só quem fica aqui. Mas não. Tem pastores de muitas ovelhas, mas tem pastores de pequena ovelha, né? Se eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Stephanie, o Júnior e a Diana, então, e a Déborazinha, então eu tenho responsabilidade com essas minhas ovelhas. Eu tenho que ensinar o caminho do Senhor, né? Eu tenho que, tá entendendo? Eu tenho que me comportar com caráter de homem e mulher de Deus, porque meus filhos estão me observando. A palavra de Deus, a melhor forma de ganhar, né, seu Valdemir? Uma alma não é nem pelo que nós falamos. Ou seja, eu estudo a Bíblia e tem gente que pensa que estudar a Bíblia é para pregar para os outros. Não, estudar a Bíblia é para eu viver. Para eu viver. E a pessoa que está me observando vai acabar aceitando Jesus. Eu já passei por situações onde a pessoa me chamou de fanática, riu, zoou o plantão, mas na hora que deu ruim, correu para fanática. Olhou para um lado, para o outro e falou, eu vou na massa. E às vezes paga um Uber de 40 reais. Lembrei de uma agora, um Uber de 40 reais. Não tem outro crente lá perto não. Mas por quê? Está debochando para ver qual é a sua. Está debochando para ver se tu é homem de Deus mesmo. Está entendendo? Às vezes está jogando piada para ver. Ainda mais quando a gente aceita Jesus ou volta, fica aquela galerinha. Não, tá entendendo? Não, daqui a pouco tá aí bebendo com a gente de novo. Sei, gente, já passei por isso. Eu escondi a Bíblia no saquinho para passar no bar que eu comprava bebida. No saquinho preto. Eu numa igreja lotada. Minha igreja era grandona. Pastor Maurício, usado por Deus, falou assim: tem crentes que botam a Bíblia no saquinho preto. Aí eu balancei meu saquinho. Escondendo a Bíblia. Eu falei, Deus está falando. Para os outros não ver. Porque o bar que eu bebi era na esquina. Eu nunca bebi nesse bar. Mas eu comprava bebida e vinha. Então agora, com a Bíblia embaixo do braço, como é que eu vou passar? Eu escondidinha, né? Aí hoje, quando dá ruim no bar, vai lá no meu portão bater. Tá entendendo? Vai lá. Bebe no bar e vai lá em casa, porque é na esquina mesmo, vai lá em casa. Por quê? Porque agora já entendeu que eu estou seguindo em frente, mas ficar esperando, Então lá, pai ou mãe são pastores, avós ou avós são pastores, somos todos responsáveis, né? São 7 cartas, 7 igrejas. 7 significa total, também já expliquei isso. Então Deus está falando com todas as suas igrejas. São 7 tipos de igreja. Levando para o mundo espiritual, são 7 tipos de igreja, amém? Então o que Deus está falando? Eu, Márcia, vou me avaliar e ver em qual igreja me encaixo. Já parou para pensar nisso? Eu dei como exercício de casa, seu Agnaldo, ler do capítulo 1, missionário, até o capítulo 9, para a gente poder compreender o que está sendo falado, porque não tem como ler a Bíblia aqui na aula dominical, senão a gente não vai ficar aqui, né? Então, lê do 1 ao 9 para a gente entender. Aí são 7 tipos de igrejas. Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 9. Aí não entendeu, volta de novo, muita paciência. Apocalipse significa revelação. Revelação do que? Dos últimos dias. Aí eu vou ter que, vou me avaliar em qual igreja eu me encaixo. Eu deixei isso aí para vocês pararem de refletir. Não quero nem saber qual é a igreja que vocês se encaixam, irmão. Eu do salvo, no puro, liberto, nem tenho a chave do céu. Mas em casa, dá uma lida nas igrejas. Tá entendendo, seu Agnaldo? Dá uma avaliada. Qual que eu estou me encaixando? Nós vamos agora começar a estudar e entender as igrejas. Deus está falando também com 7 igrejas que realmente existiram. Hoje está lá de ruína. Era na Ásia Menor, não é, mas hoje é a Túrquia, o país da Túrquia está lá. Se você baixar, você vai ver a Túrquia está lá, 7 igrejas, em épocas diferentes. Por isso que eu preciso que vocês memorizem. Quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira. Foram épocas diferentes. Amém? Aí nós vamos estudar e vamos pensar, onde que eu estou falhando? Porque tem uma igreja aqui que Deus não fala que ela é perfeita, mas é uma igreja que ela não leva a bronca de Deus. Deus em nenhum momento falou que ela é perfeita, mas ela não leva, ela não é reprovada por Deus.
A maioria, Jesus vem e se apresenta, né? Depois eu vou explicar por que ele tem uma apresentação diferente para cada igreja, qual era a situação dessa cidade para ele estar se apresentando dessa maneira. A maioria ele repreende, a maioria ele fala, eu sei as tuas obras, ou seja, eu te conheço, né? Então vamos explicar isso aí devagarinho para nós entendermos. E para todas as 7 tem promessas. Então nós temos, independente de ser qual, nós temos 7 promessas de Deus na nossa vida em Apocalipse, amém? Aí vamos lá. Quem está falando e como está se apresentando a igreja? Primeiro, Éfeso, a igreja de Éfeso. Vamos lá na Bíblia. Capítulo 2, versículo 1. Primeira igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Hoje nós só vamos ler, na próxima aula eu vou explicar, amém? Segunda igreja, Esmirna, está no capítulo 2, versículo 8. Na folha está o capítulo, em casa vocês dão uma pesquisada. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Terceira igreja, Pérgamo, está no capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 filhos. Amém? Nessa igreja de Pérgamo é que foi realmente constituída a primeira igreja. Todo mundo acha que a igreja começou com Pedro, né? Porque Deus fala, Pedro, sobre essa pedra. Na verdade, isso aí já é uma coisa errada, né? Tem igreja que acha que está botando Pedro como... mas é a forma de ler. Sobre essa pedra, eu, Jesus, eu constituo a minha igreja. Pedro significa pedra pequena. Deus não ia botar a igreja nele, uma pedra pequena, né? Mas a igreja, ela foi Constantino, ele fez um pacto. Ele era lá do outro lado, esqueci a palavra agora, mas ele fez um pacto com os cristãos, de parar de perseguir os cristãos, eles terem mais liberdade para pregar, né? Gentil. Constantino era gentil. E ao fazer essa aliança com a igreja, por isso que Deus está dando bronca aqui nessa igreja. Ao fazer essa aliança, né, veio entrando Constituição, aí surgiu a primeira igreja, que era chamada de igreja universal, a igreja católica, universal católica. Então todo mundo só tinha uma religião, todo mundo. Então o que Constantino fez? Para que o povo que era como ele, né, pagão, gentil, não queria nada com Jesus, o que ele fez? Ele dava presente. Está entendendo, seu Vinaldo? Se você passar nas águas, eu vou te dar tecido caro. Então você não vinha porque você queria Jesus, você vinha por causa dos presentes. Então a igreja começa agora a se corromper, entendeu? Que as pessoas que vieram não veio querendo uma mudança de caráter, não veio querendo Jesus pelo que ele é, veio pelos presentes. Então começou a adoração de santo, vamos adorar Pedro. Então é nessa igreja aqui, mas depois nós vamos entrar melhor sobre isso, né? Quarta igreja, Tiatira, 2:18, capítulo 2, versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Ele se apresenta a cada igreja conforme a situação que a igreja está passando naquela época. Depois eu vou explicar. Quinta igreja, Sardes, está no capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 igrejas. Filadélfia, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, a situação que Filadélfia está passando ali, né? Sétima igreja, a pior igreja que tem, irmão, não tem um elogio, de Laodiceia. Sétima igreja
Está no capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Amém significa eu concordo. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém? Aqui botou só as apresentações. Quais as promessas para quem vencer? Primeiro Éfeso. Isso aqui eu achei muito interessante, gente. Preguei até essa semana sobre isso. A primeira está Éfeso, capítulo 2, versículo 7. Primeira promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o plural, às igrejas. Isso significa que são para as 7. Não está a igreja de Éfeso, entendeu? Que senão falaria, não, essa promessa é só para a igreja de Éfeso. Não, é para as igrejas. Então nós temos 7 promessas. Primeira promessa de Deus na nossa vida: o que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Sabe que árvore é essa? Quando Adão e Eva, eles comiam essa árvore diariamente. Eles só não podiam comer a árvore do bem e do mal. Essa árvore foi retirada, é a árvore da vida eterna. Nós vamos voltar a ter vida eterna, porque nós fomos criados para ser para sempre. A questão, seu Guinaldo, é para sempre aonde? Jó fala, eu guardo essa palavra igual como fosse marcada aquele negócio de boi, que o pessoal vem quente. Jó fala assim, doeu aí, né? Mas eu coloquei desse jeito. Jó fala, bem sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E um pensamento de Deus foi nos criar para ser para sempre. Falar nisso, hoje eu conversando com o João Felipe, que eu não sei que ele está aqui, que eu quase cheguei atrasada para a aula de bateria, tanta pergunta que ele me fez. Chegou em casa 9 horas, a aula era 11. Que eu falei, conversando com ele, eu dei testemunho de uma criança que ela morreu e ressuscitou. A mãe chorando, ressuscitou. Só que quando a mãe estava conversando com ela, ela virou e falou assim, tipo, ela acho que tinha 5, 6 anos na época, bem pequena, 5, 6 anos. Ela falou assim, mãe, eu fui num lugar muito lindo, tinha um moço lá grande, lá o moço estava me mostrando tudo, um lugar muito lindo, mãe, tinha muita gente. Aí virou para a mãe e falou assim, mãe, eu conheci meu avô. Aí ela falou, o pai dela, né? Aí ela, que isso, meu filho, tu não conhece teu avô? Mãe, meu avô está lá nesse lugar lindo. Aí, não, mas tu nunca conheceu teu avô? Não, mas é meu avô. Ele falou que é meu avô. Aí ela foi, pegou uma foto do pai dela. Ele morreu velhinho, cabelinho branco, e mostrou. Aí ele falou, esse aqui? Aí ele, não, esse aí não, esse homem não é meu avô, não. Ele era mais novo. E não é a primeira vez que eu escuto um testemunho desse. Fala que tu não quer ir para o céu, seu Guinaldo, ficar novinho lá. Chegar lá com dor nas costas, dor na junta, diabetes, falei, não quero nada disso na minha vida mais não, Maria. Aí ela correu, Débora, e pegou uma foto do pai dela, com que tinha mais ou menos 30 anos, aí mostrou para ele, foi esse que você viu? Aí ele falou, ele falou que era meu avô. E o médico tinha dado atestado de óbito, e ele ressuscitou. Por que Deus permite essas coisas? Para nós termos certeza que está nos esperando no céu. Eu vejo Deus usando, estava falando isso ontem com o Felipe, eu não proíbo ninguém de ver filme de terror, eu só acho que se a pessoa não tem estrutura espiritual, não veja, porque ali é um mundo espiritual, Deus vai mostrando, é inspirado, Deus está mostrando nos filmes as coisas, tá entendendo? Eles não sabem, eles acham que vem na mente, ele escreve, só que é Deus mostrando o inferno, como o diabo trabalha, ou seja, coisas que a gente acha, que eu falei para ele, Felipe, nós andamos na rua, tá cheio de demônios andando na rua, só não estamos vendo. Aí vemos no filme, né? Tá vendo o filme, a criança lá, quantos deram testemunho aqui na igreja que sentiram uma mão agarrando no pescoço de madrugada, né? E gritando, aí os outros vêm, não viu ninguém. No filme tu vê o demônio lá apertando o pescoço da pessoa, só a pessoa que vem só vê a outra gritando. Ou seja, os olhos espirituais nossos estão fechados. Já pensou se estivesse aberto?
Se nós pudéssemos realmente olhar e ficar vendo como é que anda na rua. Então isso é muito sério. Então o que vencer, darei a comer da árvore da vida, voltaremos a ser eterno. Amém? Esmirna 2:11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Já expliquei isso aqui. Onde vocês ouvirem falar, está no capítulo 2, versículo 11 na Bíblia. 2:11, missionário. Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Primeira morte, todos passaremos, nem todos passarão pela primeira morte. Mas a primeira morte é do corpo, entendeu? A segunda morte é nossa alma sendo lançada no inferno. Então aqui tem uma promessa: não vai ser lançado no inferno, entendeu? Ao que vencer, nós não vamos para o inferno. Amém? Terceira promessa, está em Pérgamo, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhecerá, senão aquele que o recebe. O maná era uma comida que vinha do céu. Deus está nos falando que vai nos alimentar com o que tem de melhor. Agora essa pedra branca, na época dos juízes, né? Que antes de vir os reis, tal, tinha os juízes. Na época dos juízes, quando o juiz julgava, vamos supor, eu sou uma juíza e estou julgando a Maria. Se a Maria fosse condenada, eu dava uma pedrinha preta. E se ela fosse absolvida, era dada uma pedra branca. Está entendendo porque Deus precisamos colocar isso aqui? Para a gente poder, quando voltar, entender que Deus está falando aqui, que vai nos dar uma pedra branca, que nós vamos ser absolvidos. Quase saiu, não saiu? Acho que saiu. E o nosso nome está travando. Eu falei isso que o João, a língua está travando. E na pedra branca, para ter certeza, lá no inferno vai ter certeza que nós somos livres, que fomos perdoados, vai estar o nosso nome. Está entendendo? Não, o juiz não só vai dar a pedra branca. Pronto, Maria, você está absolvida. Condenada era uma pedra preta. Então era uma regra que eles usavam na época dos juízes. Então Deus está fazendo essa referência. Está entendendo, seu Valdemir? Né? Jesus voltando hoje, igual eu estava brincando ali com o senhor, uma pedra branca com o seu nome escrito, preso e pensar. Vamos lá, outra promessa. Quarta igreja, não é isso? Está no 2, 26, 29, até o 29. E ao que vencer, capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim, irmãos, não é só no começo, nem no meio não, hein? Pior coisa que tem é chegar no último dia. Olha só, deixa eu dar um testemunho de uma coisa. Eu tenho um dom, eu não tenho usado mais, devido, já expliquei isso aqui. Às vezes as missionárias me chamavam, que a pessoa, o médico já tinha falado, ora, não tem mais jeito. Aí as missionárias me chamavam para ir lá orar, e eu orava, eu repreendia a morte. Só que a pessoa aceitava Jesus lá no hospital, tá entendendo, seu Guinaldo? Quando depois ficava boa, voltava para bebida, para prostituição e morria assim. E Deus me fez contemplar isso. Deus me mostrou a pessoa e falou: lá, minha filha, onde ele está. Ou seja, a pessoa já tinha ganho a salvação, morreu sem salvação. Então hoje eu não fico mais usando, não. Eu falo: Senhor, faça a tua vontade, se for a tua vontade. Olha como Deus honra a oração. Não era o que Ele queria que eu orasse, mas Deus honra. Se você tem compromisso com Deus, Deus honra a tua oração. Mas não era isso, né? E então vamos entender uma coisa: tem gente que começa bem. Eu vi pessoas morrerem que estavam bem na igreja, no meio estava bem, mas quando chegaram no final, aí uma coisa que Deus me mostrou, e eu preciso que vocês fiquem ligados, porque eu vi foi muitas pessoas morrerem sem salvação. Quando está chegando, Maria, próximo do dia de Deus vir nos buscar, o Satanás se levanta pesado. Está entendendo, seu Valdemir? Um exemplo:
Tá chegando, não vou usar tu de exemplo não, que a Débora sofre com isso. Tá chegando o meu dia de morrer. Aí o diabo sabe quais as minhas fraquezas. Não porque ele sonda meu coração, porque ele anda ao meu derredor me buscando para me tragar. Então ele vai ver, a fraqueza dela é bebida, a fraqueza dela é prostituição, a fraqueza dela é isso. Então o que ele faz? Ele investe pesado para que eu venha cair. Isso eu percebi nos últimos dias. Que parece, sabe, a maioria das pessoas que eu vi morrer fala, massa, tá estreito, minha carne está gritando, aí daqui a pouco morria. Ou seja, minha carne está gritando, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu não sei o que está acontecendo. Temos que ficar ligados, porque nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. E nós ficamos, às vezes, se preocupando com um grande dia. Mas você sabia que toda vez que uma pessoa morre, Jesus veio no particular buscar, ou seja, ele voltou para pegar uma alma. Está entendendo o mistério? Uma pessoa. Tem um grande dia onde todo olho verá, quem morreu vai ser ressuscitado, o mar vai lançar seus mortos, quem morreu afogado, irmão, vai voltar todo mundo dela, para o grande julgamento. Está entendendo? A terra vai começar a levantar defunto, olha a coisa linda dela, os defuntos se levantando sobre a terra para o grande julgamento. Então a gente tem que ficar ligado, minha carne está gritando, sei lá, qual é, não sei se eu vou amanhecer, aí queima a carne, amém? Aí vamos lá, capítulo 2, 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui eu vou deixar para explicar lá para frente, porque é muito lindo, né? Mas aí nós voltamos naquele pensamento, né? Que falamos sobre uma possibilidade, que lá em Apocalipse está escrito, que descerá do céu uma nova terra. Essa aqui não adianta, essa aqui está... Vocês sabiam que os cientistas estão buscando vida em Marte? Porque a ideia não é levar gente que é pobre, não. Eles estão vendo a possibilidade de morar lá, porque eles sabem que o planeta está morrendo. Há diversos tipos. A Terra pode acabar por falta d'água, a água potável está acabando, por uma chuva de meteoros. Está entendendo? De vez em quando passa um de fininho. E está entendendo o mistério? Então eles estão vendo, só que o que eles não sabem é que não vai ser só a terra, tudo vai se acabar lá em cima. Só que Apocalipse está aí, descerá do céu uma nova terra. Aí eu volto de novo, porque como eu falei, gravei aqui gravei no coração a frase de Jó: bem sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E um dos primeiros pensamentos de Deus foi fazer um planeta para nós vivermos. E eu não consigo ver Deus falando, não consegui, não deu certo. O homem frustrou os meus sonhos. Consegue ver Deus? Mas vamos lá, não interessa, né? Isso aí amém? Pode discordar à vontade. Eu lendo aqui, tem uma passagem em Isaías que fala que o leão vai comer palha com um cordeiro. Peraí, isso aí só era em Gênesis, lá no paraíso. Ou vai ter leão lá em cima, ou é aqui embaixo. Está entendendo? Então eu comecei a ler umas coisas aqui. Os mansos herdarão a terra. Comecei a juntar uma palavrinha com outra. Os mansos vão herdar que terra? Afinal de contas, o que você está falando? Lá em cima? Ou essa terra vai descer novamente? Só que Satanás lá no inferno, quem não aceitou, amém? Só Valdeni, dá a folha lá para o Barão, depois eu entrego outra para o senhor. Barão, a gente está no capítulo 2, na segunda folha. Agora a igreja de Sardes. Eu estou lendo aqui quem está falando, como está se apresentando a cada igreja. E agora eu estou na quinta igreja, Sardes 3:1. Não.
Tiatira. Eu li Filadélfia, onde que eu li, gente? Então foi Tiatira, né? Isso. Então agora vamos para a quinta igreja, Sardes. Está no capítulo 3, versículos 5 e 6 na Bíblia. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. Então é para as 7 igrejas. Olha que coisa linda. Foi falado aqui antes, no início, que aquele que confessar Jesus diante dos homens, ele o confessará naquele grande dia. E aquele que negar, no início foi falado aqui. Olha aqui a promessa, Débora. De maneira nenhuma eu negarei diante de meu Pai. Ou seja, quando Deus perguntar para ele mesmo: pode entrar na minha casa? Pode, eu conheço. Pode, eu conheço. Está entendendo? De maneira nenhuma. E de maneira nenhuma riscarei o nome no livro da vida. Existe um livro onde o nosso nome está escrito. Amém? E que Deus pode sim apagar ele. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem gente que prega. É um novo nome, irmãos. Nós vamos ter um novo nome, né? Maria, gosta do teu nome? Não gosta? Deus vai te dar um novo nome, né? Talvez seja Mariana. Um novo nome, sentar no trono do Pai, com o nome no livro da vida, comer a fruta da vida eterna, maná, uma comida especial. Gente, é muita promessa. Amém? Quais as repreensões da igreja? Primeiro Éfeso 2, 4, 5. Eu levei pouca fé, hein? Eu levei pouca fé. Éfeso 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Caridade também significa amor, prática de amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Castiçal é a igreja. Se não te arrependeres, tirarei o teu castiçal. O castiçal também representa a luz. Amém? Eu vou só ler. Na outra aula eu vou estar explicando melhor. É só para a gente abrir a nossa visão sobre isso aí. Agora aqui, Esmirna. Qual é a repreensão de Esmirna? Lê aí para mim, Maria, na folha. Não precisa ler na Bíblia, não. O que está escrito na folha? Não tem. Esmirna não tem nenhuma repreensão. Esmirna era a igreja que mais estava sendo perseguida, irmãos. E Deus estava se agradando dela. Não está escrito que a igreja era perfeita, pelo amor de Deus. O que está escrito é que era uma igreja que se esforçava para fazer a vontade do Senhor. Aí vamos lá, não tem gente que fala que todas as igrejas estão corrompidas? Não é? Não vou mais para a igreja. Não está todo mundo achando que toda a igreja é igual? Não é não, Felipe. Isso aqui são 7 tipos de igreja. Esmirna não, de maneira nenhuma Jesus está falando: olha, tu está perfeitinha. Não, ele está se agradando. Eu sei as tuas obras, tenho visto que tu tem passado, como tu tem sofrido, tenho visto. Não tem repreensão, irmão, só elogio. E essas igrejas ainda existem na terra, amém? Mas aí são 7 tipos de igreja, templo, mas são 7 tipos de igreja, pessoa. Já parou para pensar, Felipe? Eu sou Esmirna. Não sou perfeito, mas estou me esforçando para agradar a Deus. Terceira igreja, Pérgamo. Essa tem, está no capítulo 2, versículo 14. Mas umas poucas coisas, olha só, não é muita coisa, umas falhas pequenas. Essa igreja, Deus está se agradando dela.
Amém? Mas tem umas coisinhas nela que Deus está querendo que ela tire. Poucas coisas. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. O que Balaão fez? Isso é muito interessante a gente parar para pensar hoje. Balaque pagou a Balaão para amaldiçoar o povo. Só que toda vez, seu Aguinaldo, que ele chegava lá para amaldiçoar o povo de Israel, a boca dele se abençoava. Ele abria a boca para amaldiçoar, só que saía bênção. Deus não permitia que ele amaldiçoasse, porque ele era profeta. Aí, qual era a doutrina? O que ele pensou? Vamos arrumar umas mulheres moabitas para os homens caírem com ela. Entendeu? Prostituição. O que é, olha só que interessante, a aula de hoje. O que eram as mulheres moabitas? Pela lei, os homens não deveriam casar-se com mulheres moabitas, porque era outro povo. Aqui espiritualmente Deus está falando, não tem o mesmo pensamento que o meu. Então o que Balaão pensou, junto com Balaque? O que nós vamos fazer? Estamos tentando amaldiçoar o povo de Deus, não conseguimos. Por quê? Porque é o povo de Deus. Então precisamos fazer com que eles pequem, precisamos fazer com que eles caiam. Então vamos arrumar, entendeu? E tem mais outras coisas, idolatria, porque aí vindo com as imagens, o povo vinha adorar, entendeu? Então vamos fazer. Mas depois vamos entrar melhor nisso aí. Tiatira 2:20. Essa aula ficou puxada, né? 2:20. Mas tem contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Alguns teólogos acreditam que existiu realmente uma mulher, né? Talvez até pelo nome de Jezabel, ou que Deus aqui, é aquilo que eu falei, os teólogos ficam brigando, cada um querendo saber mais do que o outro. Então a gente tem que parar para refletir, né? Que existiu uma mulher, né? Uns dizem até que o nome dela era Jezabel, outros acreditam que existe uma mulher, só que parecia com Jezabel, da mesma Jezabel lá do rei Acabe, entendeu? Então por ela vinha essa comparação. E também tem uma terceira linha que acredita que Deus só está comparando, né, algumas mulheres ou uma mulher que tem aparecido na igreja falando igual Jezabel no passado. Amém? E o que Jezabel mais fazia? Matava profetas. E como é que se mata um profeta, irmão? Como é que se mata um profeta? Seu Aguinaldo, como é que mata um profeta? Vai, Felipe. Vocês sabiam que nem todo crente tem o poder de repreender demônio? Sabe disso, né? Porque mataram o profeta. Entendeu? Satanás, então o espírito de Jezabel vai investir contra aqueles que têm autoridade para matar o profeta. Entendeu? Então tem que ficar ligado, irmão. Aonde que eu estou? Me achem aí, gente. Onde que eu estou, Maria? Tiatira. Quem? Sardes. Sardes 3:1, parte B. Ou seja, é pouca coisa, hein? 3:1, parte B. Não.
Ah, tá. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, se tuas obras que tem nomes de que vives e está morto. Ou seja, é uma igreja, por que fala que parece que vive? O senhor vai chegar lá, vai achar o louvor, pô, maneira as músicas que está se cantando, pô, gostei do louvor, mas a presença de Deus? Nada. Está entendendo? Entro, Deus não fala comigo, sai, Deus não fala comigo. Parece que vive, pô, está lotada, mas está morta. Eu costumo dizer que eu aceitei Jesus porque eu fiz uma brincadeira com ele, né? Eu entrava no meu quarto, varão, e na época eu era casada com o pai dos meus filhos, né? Meu casamento acabou, Deus me deu uma segunda chance, né? E eu comecei para a igreja, no casamento, né? Tal, já, tá, todas as áreas da minha vida. Satanás teve que fazer uma bagunça bem grande para eu ir, porque eu sempre fui muito teimosa, seu Ronaldo. Teve que destruir tudo, financeiro, casamento, saúde dos meus filhos, laços de morte. Meu filho foi parar na Vila Aliança usando droga, muita coisa, né? E eu cheguei na igreja e o pastor falava a minha vida toda. Primeiro dia nem tanto, mas no segundo, enquanto ele estava pregando, aí eu comecei a encrencar, né? Porque eu estava em processo de separação. Pô, tu não tem o que fazer não, fulano? Falando com o pai dos meus filhos. Fica lá e no ouvidinho do pastor de fofoca. O que acontece é que em casa tu está falando com ele. Só que um dia o pastor falou algo que só eu e Deus sabiam. Então imagina meu espanto. Eu sentei e eu falei assim, meu Deus, tu está usando a boca dele para falar comigo. Aí eu comecei com a brincadeira, eu ia para o meu quarto, orava e ia para a igreja, e Deus falava comigo. Eu orava e Deus falava comigo. Então eu queria ouvir Deus falando, a ponto do pastor me chamar no gabinete para brigar comigo, né? Ele falou, Márcia, você é a única da igreja que não vem falar as coisas. Eu falei, pastor, eu oro em casa, quando eu chego na igreja, Deus toma a sua boca e fala comigo. Para que eu vou ficar falando, pastor? Pastor vai tirar meu filho da redova? Que hoje é o bispo Júnior? Né? O laço de morte não vai cortar? Não vai, não. Então é essa igreja que está viva. Deus tem que falar com você. Amém? Filadélfia, é isso? Não, lá em cima. Filadélfia também não tem repreensão. Laodiceia, do 3, 15 e 19. Já está acabando, irmãos. Eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes branca, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende. Isso aqui é melhor até explicar depois, porque é muito grande. Nessa cidade ela não tinha água, então ela tinha 2 fontes que vinham de 2 cidades. Uma fonte de água quente, a outra uma fonte. Aí ela era abastecida, tá entendendo? Por essas 2 cidades. Uma era águas térmicas quentes e uma era água fria. Só que quando chegava em Laodiceia, as 2 águas estavam mornas. Então Deus faz essa referência: estou a ponto de vomitar-te. Está entendendo? Porque Deus está falando, o que está acontecendo naquela cidade? Ele está usando as coisas para falar, para a pessoa entender. Compre a colírio para que vejas. Essa igreja é a pior igreja, a igreja que está deixando Deus irado. E essa igreja existe sobre a face da terra. É a igreja que está trazendo escândalo. É a igreja que as pessoas olham e falam: meu Deus, ninguém presta, ninguém vale nada. Essa é a Laodiceia, a que está trazendo escândalo para o nome de Deus. E Deus aqui está falando com ela. Só que ela não se arrepende. Ela não consegue ver, ela está indo embora. Sei lá o que passa na cabeça. Ela acha que Deus morreu,
igreja, amém? O elogios. 1 Éfeso 2, 3, 6. Vamos fazer o seguinte, vou deixar de dever de casa. Eu tenho certeza. Qual é o seu nome, Carol? Gilmar. Tenho certeza, Gilmar. Tu vai chegar, não vai? Tá rindo. Já começou a rir. Hoje vocês riem, prometo. Tu vai abrir a Bíblia e vai lá olhar os elogios, não vai? Tu entendeu? Tá? O nome da igreja é Éfeso, capítulo 2. Tu entendeu aí? Tu vai, não vai? Tu tá na casa de Deus, irmão. Eu deixei de dever de casa também, que vocês chegaram agora, ler do capítulo 1 ao 9, porque na verdade a aula está bem palhinha, só para abrir a mente, né? Porque depois que a gente começar a entender o negócio de selo, trombeta, aí nós voltamos para poder vir mais no profundo, porque senão a gente vai ficar perdidinho, né? Quando é que é o selo, quando é que é a trombeta, né? Para onde nós vamos, aonde é o Hades, aonde é o inferno, né? Para onde vamos vir, para onde vamos morrer. Então a gente precisa entender alguma coisa de Apocalipse para poder descer, né? Então, igual o profeta, que a água está no lombo, né? A água está no lombo. Deus está querendo que a gente mergulhe. E Deus usava o profeta pra caramba com água no lombo. Amém? Vocês vão levar. Vamos só ler aqui, ó. Quem Jesus estava se referindo? Aos da sinagoga de Satanás. Vocês vão ver aqui na repreensão, né? Nos elogios. Vocês vão ver nos elogios Deus falando: a igreja está habitando na sinagoga de Satanás. Aqueles que se dizem judeus e não são a sinagoga de Satanás. Quem era essa sinagoga de Satanás? Que está no meio do povo de Deus. Eram líderes judeus religiosos com alta influência, amém? Eles eram muito influentes, político, né? Que se aliaram a Roma para perseguir os cristãos. Afirmavam que eram filhos de Abraão, mas rejeitavam Jesus como único e Salvador. Viviam dentro do templo, se vestiam com roupas de santidade, se diziam de Deus, mas devido à maldade dos seus corações, Deus afirma que não são. Em Apocalipse 3:9 vocês vão ouvir Deus falando que se dizem judeus e não são a sinagoga. O que Deus está falando? Eles dizem que são crentes, mas eu, Jesus, estou falando que não são. Eles se dizem filhos de Deus, mas eu, Jesus, estou falando que não são. Então é muito forte isso aí. Eu preciso saber o que Jesus está falando a meu respeito, porque no livro de Jó está havendo uma conversa. Tá ligado? Está havendo uma conversa entre Satanás e Deus. E Deus está dando testemunho de Jó. Viste, meu servo, como se desvia do mal? Quer dizer, o mal está lá. Aí o mal vem. Uma vez eu preguei, a menina achou interessante, né? Que tinha um monte de coisa assim. Eu falei, o mal está vindo, se desviando. Não está dando para mim. A palavra fala que José, para e pensa, José, um menino novo, cheio de testosterona. Alguém me ajuda aí? Minha língua prende, filho. Minha língua prende. É isso aí. Aí vem a mulher de Potifar. Não era pouca coisa não, gente. Quanto mais dinheiro o homem tinha, ainda é, né? Desse jeito, né? Tinha um pastor, eu falei com meu esposo, que tinha um pastor que ele não tinha os dentes da boca, a esposa, muito pobrezinho de chinelo. E ele veio se tornar um grande cantor, até de Corrida de Fogo, né? E com ele, Deus já tinha feito a promessa que ia tirar, porque eu chegava a passar fome, varão. Chegaram a passar fome. Deus falou: eu vou te sustentar com o melhor dessa terra. Então era uma promessa. Felipe e Débora, quer sentar com a tia? Era uma promessa, né? De que Deus ia entrar. Mas tem gente que não tem estrutura. Primeira coisa que ele fez quando o dinheiro entrou, né? Comprou uma dentadura. Pá. A segunda pegou a mulher, cara, cheia de filhos, jogou fora e botou uma novinha. Só que esses dias eu falei, amor, a gente até ouve as músicas, mas as músicas antigas. Ele está tentando se reerguer. A presença foi embora. Ele está tentando empurrar para a gente músicas que não foram inspiradas pelo Espírito Santo. Está entendendo a diferença? Quando o Espírito Santo dá uma música, pessoas
que ele fala do quarto, o menino cantou uma vez, pronto, explodiu, porque o Espírito Santo deu para ele, né? Então tem gente que não tem estrutura. Aí, vamos lá, volta para José. Potifar tinha muito dinheiro, irmão. Então a mulher de Potifar devia ser top, miss, né? Aí pensa, a mulher deu um jeitinho, armou a situação. Satanás, ele vai armar a situação, irmão. Tem que ficar ligado. De todo mundo, pensa se né, um palácio, sei lá onde que eles moravam, devia estar cheio de servos, né, empregado. O cara era rico. Levando para o dia de hoje, que eu gosto de trazer, apartamento, cobertura da Barra da Tijuca, tinha cozinheira, faxineira, né? Tinha babá, né? Tinha aquela pessoa, mordomo, né? Só para supervisionar. A mulher deu um jeito de todo mundo meter o pé, vestiu uma camisola e ficou lá esperando José, né? Não deve ter sido só naquele dia, ela já devia ter tentado outras vezes, né? Aí, o que o menino fez? Ficou lá e falou: eu sou forte, eu aguento. Foi, Felipe? Não, eu aguento, estou cheio da presença de Deus. Resistiu o mal, está escrito. E ele fugirá de nós. A mulher beijando o cangote dele, ele: vou resistir, que ele fugirá de nós. Será que foi desse jeito? Não. Ele saiu correndo mesmo. Eu sei o que eu aguento, o que eu não aguento. Lembrando que tem 7 promessas, irmão, em Apocalipse: ao que vencer. Tem hora que vai ter que sair correndo. Ela ficou com a roupa. dele para criar ele, né? E isso aí é que vem. As pessoas falam da perseguição da igreja. José era uma igreja do Senhor. Imagina a mente desse jovem ficar preso, acho que 2 anos, né? Lá embaixo, sendo acusado de um crime que ele não cometeu. Daniel ir parar na cova dos leões por orar. Isso é perseguição à igreja, irmão, né? Aí fica pensando José, e todo mundo que ia lá, ele ficava tentando se justificar, né? Não, eu não fiz, eu estou aqui inocente. Mas ficou 2 anos. No tempo determinado, Deus vai te usar. Deus tirou ele no tempo que ia vir 7 anos de bonança, 7 anos de fome. Vale a pena, Gilmar, dizer não a Satanás, sabia? Porque não existia cargo de governador do Egito, gente. Deus criou um cargo para tirar Faraó da jogada e colocar ele. Porque se Faraó morresse, o Faraózinho é que se... Tá entendendo? O filho de Faraó é que assumia. Então não dava para matar Faraó. Mas como botar? Só existia esse cargo, Faraó. Foi criado. Tu vê que foi o próprio Deus, né? De governador do Egito. E se você pegar um livro de história, você vai ver o nome dele lá. Tá entendendo que coisa linda? Num livro de história, você for estudar, estou na escola, vai lá que você vai encontrar o nome de José lá. O hebreu que governou o Egito. Olha o que Deus fez, olha o que Deus faz quando a gente diz não. Deus tem coisa grande. A palavra de Deus fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Eu vou chamar a missionária Eliane para estar fazendo uma oração pela nossa vida, amém?